A paz do Senhor, irmãs. Deus abençoe a cada uma desse grupo abençoado. Eu me chamo Tatiane, aqui de Nioaque, e estou aqui nessa oportunidade, pela graça do Senhor Jesus Cristo, para compartilhar com vocês, irmãs, nesse quadro Destrave a Sua Identidade, que tem sido um quadro muito importante para a minha vida. Quero deixar registrado aqui o quanto tenho sido abençoada com os áudios, o quanto tem me edificado, o quanto tem compartilhado, e eu sei que Deus tem falado a muitos corações, e é uma honra estar aqui. Irmãs, nesse quadro Destrave a Sua Identidade, o nosso tema hoje, que nós vamos estar meditando, né, em cima deste tema: quando perdoamos, somos liberados. Esse foi o tema que a pastora Cristiane, querida, nos presenteou, um tema que veio falar primeiramente comigo. E para meditar nesse tema, irmãs, eu peço que as irmãs abram as Bíblias de vocês, meditem na palavra do Senhor, e o Senhor irá falar aos corações assim como falou comigo no momento de necessidade. E o texto escolhido se encontra no livro de 1 a Reis, o capítulo 17, o versículo 17 e 18. Esse texto nos conta, iniciando ali o capítulo 17, a conhecida história da viúva de Sarepta, essa mulher de um vilarejo pagão, essa mulher onde o Senhor veio visitá-la, né, em um cenário de sequidão, um cenário de frustração, onde essa mulher ali se encontrava catando seus últimos gravetos para fazer sua última refeição e esperar que a morte viesse. Essa mulher havia declarado sobre a própria casa uma sentença de morte. E nós vemos que nesse cenário aparece Elias enviado por Deus, Deus de Israel, e Elias entra, aparece nesse cenário, e o Senhor ali prepara para essa mulher uma grande providência. Sabemos que essa mulher vive um milagre sobrenatural da parte de Deus na vida dela, dentro do seu lar, onde a farinha não veio mais faltar, o azeite não veio faltar até os dias em que se findaram a seca. Mas o que nós queremos falar é sobre perdão. E quando eu estava ali, né, eu estava estudando sobre esse texto e eu já tinha esse tema para trazer para as irmãs. E quando meus olhos bateram nesse versículo, irmãs, o Senhor falou ao meu coração também a respeito de perdão. Porque nós sabemos que o perdão é algo que o cristão precisa exercer. Nós precisamos exercer o perdão para que realmente sejamos livres, para que realmente venhamos viver as abundâncias de Deus na nossa vida, porque o perdão é um fardo. O perdão ele se torna como uma maldição que trava o caminho de um cristão. Ninguém pode servir verdadeiramente a Deus se não exercer o perdão, porque os mandamentos do Senhor são resumidos em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então eu devo amar, independente de se a pessoa me feriu. Eu sendo uma cristã, realmente seguidora de Cristo, eu devo exercer esse ato de perdoar, independente de como e de quanto tenha sido ferida. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, irmãs, é que quando o filho dessa viúva fica doente, tem um processo ali, teve uma doença ali, não foi uma coisa da noite para o dia. A Bíblia diz que ele veio a ficar doente e depois morreu. Só que eu não vejo em nenhum momento essa viúva indo até o homem de Deus e nem se achegando até este Deus de Israel, quem veio até ela para pedir cura, para pedir, né, livramento pelo seu filho. E quando eu pensei sobre isso, o Senhor me veio ver que ela fez uma indagação ao profeta. E ela indaga o profeta sobre ele ter vindo trazer à memória os pecados passados dela e assim castigá-la com a morte do seu filho. Irmãs, quando eu meditei nessa palavra, o Senhor me fez ver que havia no coração daquela mulher um peso de culpa. Aquela mulher carregava um fardo que o Senhor queria tratar na vida dela, assim como muitas vezes Ele quer tratar em nossas vidas.
Porque podemos ministrar uma palavra, podemos estar na presença do Senhor, mas ainda assim podemos ter vivenciado experiências grandiosas com o Senhor. Mas se nós não confessarmos diante de Deus, muitas vezes aquilo que carregamos dentro de nós, esse fardo, essa raiz de amargura, ela pode crescer, ela pode crescer como uma erva daninha, ela pode crescer como algo que venha cobrir o nosso coração e se tornar como um véu que nos afasta da presença e da benignidade do nosso Pai. O Senhor Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso supridor, Ele é aquele que conhece a nossa vida, nos conhece desde o ventre. E quando existe algo dentro de nós que está de fato crescendo como uma barreira que nos impede de ter intimidade com Ele, de viver as novidades de vida que Ele tem para a nossa vida, os propósitos, os projetos, o Senhor com certeza pode nos permitir passar por algum tipo de provação, que no princípio pode ser dolorosa, mas tudo com o Senhor existe propósito. E às vezes passamos por algo ao qual o Senhor vem revelar aquilo que está dentro de nós, como revelou o que aquela mulher carregava. Ela tinha um pensamento a respeito desse Deus que apareceu quando ela mesma via se é, declarado sobre sua casa morte, o Senhor apareceu dando a ela vida, dando a ela abundância de alimentos, supriu a necessidade física dela e da sua casa por todos aqueles dias. Enquanto muitos na terra pereciam, ela tinha alimento. Mas ela ainda assim existia uma barreira que impedia que essa mulher conhecesse o amor desse Deus por ela. Ela achava que o Senhor tinha vindo sobre ela quando seu filho morreu para culpar, trazer culpa, quando na verdade o Senhor queria demonstrar o grande amor dele por ela. E é lindo demais, irmãos, porque o nosso Deus é o nosso. Eu sempre costumo dizer que Ele é o nosso bom Pai. Ele cuida de nós, ele sabe da nossa estrutura. E se ele tem algo que eu e você precisamos viver, que ele quer que a gente viva, ele também vai querer nos curar, nos tratar, para que a gente realmente possa se deleitar nele, para que a gente possa viver as bondades dele nessa terra dos viventes. E sobre isso, irmãos, que eu queria falar com as irmãs, sobre o fato de não só exercermos o perdão para o próximo, como de fato isso é necessário para vivermos realmente uma fé firmada em Cristo. A obediência é uma escolha, é um posicionamento, é, né, algo poderoso que vai abrir, né, as janelas para a nossa vida espiritual. Mas se tem algo, irmãos, que nós também temos que confessar diante de Deus, é se carregamos algum tipo de peso, de culpa, de amarguras. E isso está impedindo que a nossa identidade cristã venha sim ser destravada. Então, nesse dia, eu quero te convidar a você se colocar diante de Deus, esse Deus que te ama, que está disponível para você nesse momento. Irmão, se existe algo que você traz do passado, que você venha deixar para trás hoje, porque o Senhor, ele te fez acordar nesse dia para que você viva, para que você tenha novidade de vida, para que você venha viver a identidade que Ele criou para você. Então, em nome de Jesus, irmãs, vamos deixar as coisas velhas para trás. Vamos nos perdoar, vamos dobrar os nossos joelhos e confessar a Jesus Cristo o peso que carregamos até aqui. E vamos, sim, declarar sobre nossa própria vida que nós nos perdoamos, assim como Cristo nos perdoou. E queremos andar em novidade de vida. Queremos sim que o Senhor segure nas nossas mãos e nos tire dessa cadeia opressora, porque nós não temos que viver assim presos. O Senhor tem algo novo para fazer, o Senhor quer usar a minha e a tua vida para fazer coisas grandiosas e assim ministrar a outras vidas, e assim que isso venha virar uma corrente de bênçãos do Senhor em outras vidas, em nome de Jesus, irmãs. Então, sobre essa passagem que eu queria compartilhar com as irmãs, o Senhor falou ao meu coração sobre a importância de deixarmos esse peso de lado, porque Jesus já levou na cruz do Calvário e o Senhor vem até nós, sim,
para nos dar novidade de vida, liberdade, a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Minha oração é para que você venha, sim, obedecer à voz do Senhor que fala contigo nesse dia. Que você venha se esforçar, porque nada é sem esforço em nossas vidas. Então, esforça-te em obedecer à voz do teu Deus. Renuncie todo o peso, lança fora, coloca tudo aos pés da cruz e venha viver toda a novidade que o Senhor tem para a sua vida nesse dia. Amém? Deus te abençoe. Eu sou grandemente grata ao Senhor por este momento.